Pessoal, o outro exame é o exame de retorno ao trabalho, tá? Então, como o próprio nome fala, ele é realizado no primeiro dia que o trabalhador voltar ao trabalho, tá? Então, você estava afastado por algum fator, tá? Então, no primeiro dia que o trabalhador voltar ao trabalho, quando tivesse ausentado por um período igual ou superior a 30 dias, em virtude de uma doença ou acidente do trabalho, ocupacional ou não, ou parto. Tá? Então, nessa situação, nós temos aí o exame de retorno ao trabalho. O objetivo desse exame é análogo ao exame admissional, atestar que você se encontra apto, em condições de retornar aí, reassumir as suas atividades, tá? Pode sumir bateria, seguindo aqui em frente. O outro exame, o nosso quarto exame, é o exame de mudança de função. Ele ocorrerá quando ele vai ser realizado antes do trabalhador mudar de função, tá? Então, vamos supor que haja aí você está ocupando uma determinada atividade e você passa a ocupar uma outra atividade dentro da empresa. Vai ter que fazer exame de mudança de função? A resposta é depende. Qual é o critério, professor, para saber se eu tenho que fazer outro exame? Está bem aqui, ó. Ele se configura-se mudança de função de qualquer setor, uma alteração de qualquer setor ou posto de trabalho, tá bom? Ou atividade que passe a expor ao trabalhador a outros riscos, diferente daquele que ele estava exposto antes de mudar de função. Deu para entender? Então, um grande critério aqui para saber se você tem ou não que fazer o exame de mudança de função é se a atividade que você vai passar a exercer, ela está associada a um risco diferente daquele que você estava exposto na atividade anterior. Então, se tiver diferente, você tem que fazer o exame de mudança de função. E se não for diferente, professor, não precisa, tá? Teoricamente, você já fez o exame admissional, já está fazendo o exame periódico e ele já atesta a sua capacidade para aquele determinado risco. Se for um novo, exame de mudança de função, tá? Deu para compreender? Seguindo aqui em frente, o último exame é o exame demissional, tá? Então, como o próprio nome fala, ele deverá ser realizado até a data da homologação da rescisão de contrato de trabalho, tá? Só que tem alguns detalhes para o exame demissional, tá? Desde que o último exame ocupacional tenha sido feito há mais de 135 dias para empresas enquadradas no grau de risco 1 e 2 e 90 dias para empresas enquadradas no grau de risco 3 e 4. Só deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que se eu fiz um exame há menos de 135 dias, por exemplo, um exame periódico, e aí eu fui demitido. Se eu fiz há menos de 135 dias por causa de uma empresa de grau de risco em 2, eu não preciso fazer exame demissional. Estou dispensado, é isso? Isso mesmo. Tá? A mesma regra vale para o grau de risco 3 e 4, se o exame foi feito dentro de 90 dias. Ou seja, as empresas estão dispensadas da realização do exame demissional quando tiverem realizado os exames ocupacionais em qualquer uma das características que a gente viu, a menos de 135 dias ou 90 dias, conforme o grau de risco mencionado, tá? Esse prazo poderá ser aumentado, tá bom? Duplicado, tá bom? Se houver uma negociação coletiva assistida por um profissional indicado pelo órgão da Superintendência Regional do Trabalho, que eu já até coloquei aqui. Na prática, isso raramente acontece, tá? Seguindo aqui em frente, apesar dos prazos mencionados, tá bom? As empresas ainda assim poderão ser obrigadas a realizar o exame demissional na seguinte condição. Fica para o próximo vídeo, tá bom?